Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito curioso e ao mesmo tempo muito sério, que é o corvo como sentinela ecológica, na razão de saúde humana, animal e ambiental também. A gente gostaria de explorar aqui não só o papel deles na natureza, mas também como interagem com as cidades, a cultura e até com a saúde pública mesmo. E para isso, tenho aqui comigo 4 convidadas especiais. Hoje, o nosso podcast será dividido em blocos, onde o primeiro deles é a biologia e ecologia dos corvos. Para começar, o que significa dizer que o corvo é um animal necrófago? E qual a importância disso para o equilíbrio ambiental? Então, quando eu digo que os corvos eles são negrófagos, eu quero dizer que eles se alimentam de carcaças. Isso é fundamental porque ajuda a limpar o ambiente, acelera a decomposição e também reduz os riscos sanitários. Eles funcionam como um verdadeiro serviço de saúde natural. Um exemplo marcante foi em Nova York, quando o vírus do Nilo Ocidental começou a se espalhar. As mortes de corvos serviram como um alerta de epidemiologia, antes mesmo de doença chegar até os humanos. Mas também existe a situação que esse hábito alimentar pode trazer riscos. Estudos mostram que, ao se alimentarem de cérebros de animais mortos, os corvos podem carregar premiums, que são proteínas ligadas a doenças como a da vaca louca, e dispersá-los pelo ambiente, até comportamentos em comum, como necrofilia em carcaças, já que foram registrados. Esses casos não tiram o papel ecológico positivo deles, né? Mas mostram como a relação pode ser complexa. De fato, são informações esclarecedoras, né? E agora, para o bloco 2, Corvos e a Sociedade, traremos aqui 2 novas integrantes, né? Muitos associam corvos à sujeira, à morte ou até mesmo à má sorte. Mas será que isso reflete a realidade do papel deles nessa nossa sociedade? Oi, eu sou a socióloga e eu vou falar de uma maneira mais sociológica, mais racional. Eu vejo que as cidades se beneficiam diretamente dos corvos, já que eles consomem restos de animais mortos. Por outro lado, também geram incômodos quando se reúnem em grandes bandos. É uma relação, sabe, de amor e ódio. De um lado, as pessoas os enxergam como pragas, de outros, não deixam de achar fascinantes a inteligência que essas aves demonstram. E eu, como antropóloga, acrescento que os mitos culturais reforçam essa visão negativa. Mas que, assim, em muitas culturas, o corvo ele é associado a presságio à morte, mas também existem tradições em que o colocam como um símbolo de sabedoria e resistência. Então, essa dualidade influencia diretamente a forma como a sociedade se relaciona com eles. Muito interessante essas formas de se pensar, né? Então, agora para o bloco 3, traremos sobre os riscos de contato e transmissão dos nossos corvos, né? E para isso, traremos uma especialista epidemiologista para conversar sobre isso. Mas se eles ajudam a manter o meio ambiente limpo, por que ainda podem ser vistos como riscos para a saúde humana? Os riscos à saúde humana aparecem quando há um desequilíbrio na convivência. Corpos que vivem próximos a lixões, abatedouros ou áreas densas podem entrar em contato com patógenos perigosos. Isso pode aumentar a chance de zoonose. Mas é sempre importante ressaltar que eles não são vilões, mas são sentinelas. O que afeta os corvos pode ser um aviso que pode atingir as pessoas depois. Um exemplo disso foi os casos de mortes de corvos nos Estados Unidos, causados pelo vírus do Nilo Ocidental. Muito obrigada pelas informações. Agora iremos para o bloco 4, a influência humana sobre os corvos. E de outro lado, como as ações humanas afetam a saúde dos corvos e, por consequência, a nossa saúde também. Bem, do meu ponto de vista, quando acumulamos lixo ou desmatamos áreas naturais, criamos ambientes onde os corvos se aproximem mais das cidades. Isso os expõe a dietas inadequadas e a contato frequente com contaminantes. Em outras palavras, nossa forma de ocupar o espaço molda a saúde deles. E isso volta para nós, seja por doença, seja por desequilíbrios ambientais. E não é só a questão física, né?
Culturalmente, muitas sociedades elas veem o corvo como um animal negativo, ligado à morte, e esse estigma ele faz com que muitas vezes não se discuta de forma séria a função do corvo ecologicamente. Então, mudar essa visão ela é fundamental para promover um convívio saudável e consciente. De fato, o papel deles é muito importante. Então, no bloco 6 agora, falaremos sobre o futuro da convivência entre os corvos e os seres humanos. Então, pensando nesse futuro, como vocês enxergam a relação entre a sociedade e os corvos nos próximos anos? Eu acredito que as cidades precisam aprender a valorizar mais a função ecológica dos corvos. Como eu disse, né? Ele ajuda na decomposição, ele ajuda no meio ambiente, diminui riscos sanitários, isso tudo de uma forma natural. Sim, para mim, como socióloga, campanhas de conscientização seriam essenciais para reduzir os preconceitos contra essas aves. O maior problema enfrentado é que as pessoas a veem como suja, como fedida, sabe, com preceito da morte. E isso as prejudica muito, mas elas são essenciais para a nossa sociedade. Eu concordo, pois para mim, como antropóloga, o mais importante é ressignificar culturalmente o corvo. Se começarmos a enxergarmos mais ele como aliado, a nossa relação vai se tornar muito mais positiva. E eu, como epidemiologista, vejo que precisamos integrar cada vez mais os corvos nos sistemas de vigilância epidemiológica e no monitoramento ambiental. Eu gostaria de frisar que os corvos, eles não são animais endêmicos do Brasil, eles estão aqui, mas em uma quantidade muito ínfima em comparação a outros animais necrófagos, que também, em sua maioria, carregam esse significado perverso por trás, mas que são somente animais e têm um papel muito importante, mas que os corvos, em específico, são animais muito interessantes, inteligentes e que eu acredito que no Brasil a gente não tenha tanto contato com a magnificência deles, entende? Então, é muito importante para quem se interessou no caso poder pesquisar mais sobre e entender como eles são animais incríveis. E muito obrigada aos participantes, o nosso podcast chegou ao fim. Foi muito bom poder estar aqui e poder receber tantas informações de todas vocês, cada uma ajudou um pouquinho, foi realmente muito bom essa troca de saberes. Então, para finalizar, né, hoje, só dando uma recapitulada, viemos aqui para provar que corvos não são apenas aves associadas a superstições, mas também são atores importantes no ecossistema, né? Na saúde pública e até na nossa cultura mesmo. Não tanto na nossa cultura como brasileiras, mas na cultura como um grande mundo, né? Uma cultura mais globalizada. Então, a relação entre o homem e os corvos mostra como essa natureza e também a sociedade estão entrelaçadas. E por fim, eu quero agradecer por todos os ouvintes desse podcast. É muito importante a gente conversar sobre os corvos, porque é bom compartilhar o lado fascinante deles e ao mesmo tempo desafiador da natureza. E como ele pode ser importante na natureza. Mas então é isso. Até a próxima. Muito obrigada por me convidar. Eu adorei vir aqui expressar para você o meu pensamento sociólogo e como eu acho que a sociedade enxerga esses pobres animais. Obrigada pelo convite, Jaqueline. Espero que a minha visão como antropóloga ela tenha sido de grande ajuda aí para compreender melhor o papel dos corvos na sociedade e como os estigmas sociais, né, eles dificultam a sociedade de compreender mais a importância deles. Muito obrigada pelo convite, Jaqueline. Foi um prazer participar desse podcast. Eu sinto que a minha visão como epidemiologista pode ajudar muito os ouvintes a entender melhor sobre os corvos e como eles podem ser um agente que facilita a vigilância e o monitoramento ambiental. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui também nos escutando
e até o próximo episódio.